Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Nesse vídeo de hoje a gente vai comentar um pouco sobre essa derrota do Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. Eles fizeram um jogo lá em Curitiba contra o Furacão pela 19ª rodada do Brasileirão. Era um jogo atrasado. A gente vai tentar comentar um pouquinho sobre esse jogo e sobre o atual momento do Atlético, que não é nada bom às vésperas aí da final da Libertadores 2024. Mas antes disso, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no nosso canal, deixe seu like, isso ajuda bastante aqui no nosso trabalho. Pois bem, vamos falar aí desse jogo. O Galo foi lá em Curitiba enfrentar o Furacão e o Galo não vem numa fase boa. Eu vou comentar primeiro do jogo, depois a gente tenta falar um pouco sobre esse momento do Atlético. Foi um jogo que o Furacão foi superior o tempo inteiro, o Atlético criou muito pouco, as maiores chances, as melhores chances foram ali do Atlético Paranaense, que o tempo inteiro pressionou desde o começo do jogo, meteu um golaço ali no primeiro tempo, e talvez esse placar poderia ter sido até maior se não fosse o goleiro do Atlético, que vem passando ali por uma grande fase nos últimos jogos, aí tem se destacado, mas o goleiro lá do Atlético Paranaense meio que ficou assistindo o jogo ali de dentro do campo, foi muito pouco ali requisitado, precisou de fazer poucas intervenções ali durante essa partida. Eu já comentei aqui em outros vídeos, eu acho que o Atlético Paranaense tem um time muito bom, mas vem numa temporada de muitos revés, assim, de não ter conseguido os resultados, Ontem fez uma partida muito boa, muito interessante, conseguiu lá vencer o Atlético, saiu ali da zona de rebaixamento, que estava ali brigando. Então, assim, é um time bom. Mas o momento assim, em que o Atlético Mineiro está é um momento mais delicado. Então, assim, eles não conseguiram vencer há muitos jogos. Eu até anotei aqui uma lista aqui dos últimos jogos do Atlético Mineiro. A última vitória foi contra o River Plate. Isso falando em todas as competições aí que eles estão disputando. Eles jogaram contra o River Plate, ganharam por 3-1, jogando lá em Belo Horizonte, na Arena MRV, e depois disso não conseguiu mais vencer. Perdeu para o Internacional, jogando em casa, por 3-1. Depois empatou no jogo de volta com o River Plate por 0-0, que classificou lá para a final da Libertadores. Depois teve o jogo da final da Copa do Brasil por 3-1, perdeu por 3-1 para o Flamengo, jogando lá no Rio de Janeiro. Depois teve uma derrota para o Atlético Goianiense por 1-0, jogando lá em Goiânia. E novamente perdeu para o Flamengo, jogando em Belo Horizonte, na final da Copa do Brasil. E novamente aí mais uma derrota para o Atlético Paranaense aí pelo Campeonato Brasileiro. Então aí já são praticamente 5 jogos, sem vencer, Então assim, parece que talvez essa seja uma sequência que o Atlético Mineiro há muito tempo não vem, de ficar tantos jogos assim sem vencer, e isso nesse momento que é um momento decisivo. A gente está aí praticamente há 15 dias, 14 dias ali da final da Libertadores, praticamente 2 semanas, e o Atlético vem nesse momento muito ruim. Ali depois do jogo, o Milito, na entrevista, ele comentou a questão de frescura, que os jogadores não têm a frescura. E aí o termo que ele usou, quando a gente leva lá para o espanhol, é um pouco diferente aqui do português, que ele quer dizer a respeito de o jogador estar ali fresco para jogar, Então, assim, um cara que está ali no auge ali do seu vigor físico para jogar. Então, assim, o Atlético Mineiro, se a gente for pensar nessa temporada aí de 2024, ele vai jogar todos os jogos possíveis que um clube poderia fazer. Haja vista que eles chegaram na final do Campeonato Mineiro, foram campeões, chegaram na final da Copa do Brasil, perderam, chegaram na final da Libertadores e tem todos os jogos do Brasileirão de praxe que tem que fazer. Então, assim, a sequência de jogos que o Galo está fazendo realmente é muito intensa, é muito grande, Então, esse frescor, esse jogador ali que entra, que está com vigor físico, nesse momento da temporada já não tem mais, porque
a sequência de jogos ela é muito intensa, né? Então, por esse lado, eu acho que o Milito tem razão, é algo que tem se discutido muito, a questão do calendário, que parece que o ano que vem ainda vai ser pior ainda, né? Mas isso é tema para um outro vídeo, né? Mas isso de fato acontece. Mas os jogadores ali têm entregado muito pouco, né? Talvez seja esse fato mesmo, né? De ter essa sequência tão grande de jogos, né? E outra coisa que chamou a atenção também, o Milito um pouco abatido ali na coletiva, né? Assim, quando a gente tem essa grande rivalidade, como tem Atlético Mineiro e Flamengo, quando se perde um clássico, né? Isso pesa muito. E a impressão que eu tenho, né? É que o Atlético Mineiro sentiu muito essa derrota para o Flamengo nessa final da Copa do Brasil, né? Da forma como foi, né? Perdeu os 2 jogos e também teve aquela confusão depois do jogo que deixou ali a Arena do Galo interditada. Então todas essas questões estão pesando nesse momento para o Atlético. Se a gente for pegar time a time, na minha opinião, o Botafogo tem mais time, né? Tá no momento melhor e o Atlético precisa se reinventar para conseguir conquistar esse título, né? Nos últimos jogos a gente tem visto que eles têm desempenhado ruim contra adversários fracos, né? A gente pensar aí o Furacão tem um bom time, mas vive um momento ruim no Brasileirão, né? Tem uma sequência de derrotas, está lá próximo da zona de rebaixamento. Eu acredito que essa vitória contra o Atlético que tirou eles da zona de rebaixamento, né? Teve também o Atlético Goianiense, que também é um time fraco, assim, né? Que já está praticamente já rebaixado do Brasileirão. Então, assim, contra times ruins, contra times medianos, contra times bons, o Atlético não tem conseguido desempenhar, não tem funcionado ali o esquema tático do Milito, né? Outra coisa também que a gente tem reparado é que os jogadores não têm sido decisivos, né? Durante a temporada a gente via muito o Hulk lá sendo decisivo e as coisas acontecendo. E ali nesse finalzinho a gente não tem visto ninguém ali chamando a responsa mesmo e decidindo o jogo. Quem tem tido grandes atuações ali é o goleiro Everson, né? Contra o Flamengo naquela final que ficou 1-0 para o Flamengo. Se não fosse ele seria uma coisa bem mais trágica do que foi. Contra o Atlético Paranaense também fez uma boa atuação. Então assim, o Everson está num grande momento, numa grande fase. A gente pensar naquele jogo também contra o River Plate ali, né, lá na Argentina, que ficou 0-0, o Everson fez uma grande atuação, uma grande partida. Então assim, o Atlético Mineiro tem essas 2 semanas, mas na minha opinião vai precisar se reinventar, vai precisar pensar realmente a forma como que vai entrar contra o Botafogo, porque não vive um bom momento agora na temporada, né? Essa derrota aí para o Flamengo, na minha visão, fez o time sentir muito. Bom, então essas eram as minhas impressões aí sobre esse jogo, mais uma derrota do Galo aí no Brasileirão. Não vem bem, mas está aí para decidir, né, um título importante aí contra o Botafogo nessa final de Libertadores. Deixa aqui sua opinião, seus comentários, o que você achou desse jogo, quem você acha que vai ser o campeão da Libertadores. Eu fico por aqui, um abraço a todos e até a próxima.